Sejam todos muitíssimo bem-vindos para essa noite de limpeza, como a Marilda tão bem nos falou aqui hoje, né? E quando a gente busca uma casa espírita para uma limpeza, o quão preparado nós estamos para essa limpeza? Será que a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente vem buscar? Será que a gente entende o nosso papel nesse processo de proteção e de limpeza? Então, meu desafio hoje é trazer para vocês informações sobre como a gente pode se proteger, inclusive no momento que a gente dorme. Quem aqui gosta de dormir, levanta a mão para mim. Gente, é bom demais, né? Eu também confesso que eu sou extremamente dorminhoca. Mas vocês acham que no momento que a gente dorme, a gente está em repouso total? Então vamos lá. A louca dos livros, quem acompanha minhas palestras aqui já sabe, né? Eu sempre trago indicação de algum livro, então hoje não vai ser diferente. Nós vamos estudar esse tema da noite, um terço da vida, enquanto o corpo dorme, a alma desperta, está no livro da Hermance Dufaux, que tem o mesmo título, um terço da vida. Ela usou um livro inteiro para nos clarificar o que acontece quando o meu corpo dorme. Porque nós, como estudiosos, simpatizantes, jovens conhecedores do Espiritismo, porque a gente não sabe quase nada, a gente sabe que o nosso espírito ele não precisa do descanso que o nosso corpo físico precisa. E o que acontece então? Quando eu apago para o mundo físico, o que acontece lá? Nesse livro, a Hermance nos diz assim, ela já começa dizendo assim: passamos cerca de um terço da nossa existência dormindo. Vocês imaginavam que eram tanto? E aqui ela só considera os dorminhocos noturnos. Os dorminhocos diurnos, como eu, quando tenho a oportunidade, a gente passa mais até do que um terço da nossa vida em repouso do corpo físico. E esse período ele não é vazio, não é perda de tempo. É, na verdade, o momento mais rico em espiritualidade de todo o nosso dia. Mas como assim? Se eu, enquanto espírito, sou sempre espírito, não é verdade? Sim, só que enquanto despertos, nós estamos presos nesse corpo físico. Então as nossas percepções são limitadas, as nossas sensações são limitadas e o nosso contato com a própria espiritualidade é limitado também. Então quando a gente dorme, o nosso espírito fica parcialmente liberto do nosso corpo. Aí ele recupera uma sensibilidade que enquanto despertos a gente não tem. E nesse livro a Hermance fala muito sobre isso, que nesse período de liberdade condicional, vamos chamar assim, a gente vai entender logo ali na frente dos slides, que a gente sai do corpo de tornozeleira eletrônica. Não é bagunçado, não. O negócio é bagunçado, mas tem gerência. Então a gente tem tempo para ficar fora do corpo, estamos conectados ao nosso corpo físico o tempo todo, mas a nossa percepção ela se alarga, ela cresce. Então a gente estuda, a gente encontra pessoas, a gente recebe recados, a gente recebe esclarecimentos e é nossa responsabilidade nos prepararmos para isso, para que quando a gente volte para o corpo físico, as sensações estejam claras, que a gente possa aproveitar mais desse tempo fora do corpo. Então vamos lá entender sobre isso. Coloquei até a capa do livro aqui, ó, porque eu gosto de acreditar que vocês vão sair daqui e vão comprar o livro e vão ler, né? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta assim: o sono restringe a influência na matéria? E a resposta dos espíritos é muito clara. O sono libera o espírito parcialmente, dando-lhe parte da liberdade que tinha antes da encarnação. Então a gente retoma um pouco daquela visão de quando a gente habitava o mundo espiritual antes de adentrar nesse corpo físico.
Em termos de percepção, é uma diferença enorme, tá? Porque o corpo ele funciona como se fosse um véu para a nossa consciência. Quando estamos mergulhados no corpo físico, a nossa percepção fica muito menor. É como se a gente tivesse uma visão enevoada. Os míopes vão saber bem do que eu estou falando. Ver aquela coisa mais embaçada, de mais difícil compreensão, por causa da densidade do nosso corpo físico. A neurociência até já confirma isso, quando ela fala que é no sono que consolidamos memórias e regulamos emoções. A ciência é cada vez mais caminhando lado a lado com os estudos espirituais que a gente já faz há tanto tempo e que foram considerados loucura há bem pouco tempo atrás, né? Então, o que acontece nesse 1/3 da vida? No seu corpo físico, olha quanta coisa muda enquanto a gente dorme. A gente reduz o metabolismo em até 10% para conservar a energia. A gente libera hormônios de crescimento para reparar tecidos e ativar o sistema linfático, que é uma rede de esgoto cerebral, que remove toxinas acumuladas durante a vigília, incluindo proteínas beta-amiloides associadas ao Alzheimer. Todo mundo que frequenta médicos, né, para fazer os exames de rotina, inclusive, sabe que eles pontuam a importância de uma boa noite de sono. Há um tempo atrás eu tive umas questões com insônia e, em busca de um médico, ele me falou o seguinte: olha, todos os outros sintomas que você trouxe, eu posso esperar os exames, mas eu não consigo esperar para que você durma bem. Então eu vou te passar um remédio para você dormir melhor, porque senão vai colapsar. Olha a importância do sono. E às vezes nem a gente dá importância para isso. Dormimos muito tarde, acordamos muito cedo e fazemos raramente uma boa preparação para o momento do sono. Então, fisiologicamente, no corpo físico, já influencia muito uma noite de sono ruim, interrompida, sem alcançar o sono profundo e sem ter o tempo suficiente para esse descanso. Tá, se no fisiológico tem tudo isso, sono reparador previne Alzheimer, depressão e burnout. Sabiam disso? Não é preguiça, é necessidade, a natureza é sábia. Tudo na natureza tem um período de pausa. Nós precisamos dessa pausa. E nos tempos atuais, nesse mundo enlouquecido, com tantas informações, com tanta internet, com tanto imediatismo, que importância você dá para o seu momento de descanso, para o seu sono? Qual é a sua prioridade em desacelerar, em deixar o seu corpo metabolizar as energias e jogar fora as toxinas do dia que foi vivido? A nossa reflexão ela já começa aí. Mas vamos seguir. No nosso emocional, o que acontece? Processamos medos, traumas e aprendizados. O espírito semi-liberto reorganiza as vivências do dia. É como se a gente desligasse um sistema alimentador para deixar o corpo processar o que ele viveu de forma física e emocional também. Vamos lá. No nosso espiritual, o perispírito se expande. Muitos de nós nos encontramos com mentores ou entes queridos, frequentamos colônias espirituais ou mesmo revemos erros e acertos nos planos sutis. Muitas vezes a gente até registra um pouco disso que foi vivido e a gente chama de sonho. Nossa, hoje eu sonhei com aquela pessoa. Pode ter sido uma produção mental, devido ao dia que você viveu, mas pode também ser o seu espírito liberto indo encontrar aquela pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada. Olha que espetáculo a gente poder estudar fora do corpo, a gente poder ter informações fora do corpo. Mas não são informações dos números da Mega Sena. Não são.
Não adianta ficar alegrinho. A gente vai preparar para o sono, melhor a partir de hoje, mas não vai ser com esse fim. Vai ser informações sobre o caminho que a gente está trilhando, sobre as buscas que a gente faz, sobre as conexões que a gente tem. São conselhos dos nossos próprios mentores, nos lembrando dos compromissos que a gente fez antes de estar no corpo físico. E na maioria das vezes são eles nos acalentando durante a nossa caminhada, nos acalmando, nos esclarecendo o porquê das coisas. Não é riquíssimo se a gente conseguisse reter mais dessas informações? Seria excelente, né? Acordar com essas certezas. Então, preparar para o sono é preparar o encontro da sua alma com o plano espiritual. Não se trata apenas de dormir bem, trata-se de entregar-se conscientemente à noite. Eu ouço muito pessoas falando assim, quando eu pergunto, você faz as suas orações? Aí a pessoa fala, faz quando eu lembro, quando dá tempo, porque meu dia é tão corrido que a hora que eu deito na cama, eu não consigo nem fazer o Pai Nosso. Às vezes eu só falo Amém Jesus. E olha lá, quando lembro, né? Por que a gente faz isso? Porque não é uma prioridade. E porque a gente não entende a importância dessa preparação. Nós conectamos o sono com um momento de desconectar. Eu ouço muita gente falando assim, não, quando eu chego em casa eu não quero saber de nada. Eu tomo banho, como alguma coisa, eu vou dormir. Não quero mais pensar em nada, não quero saber de nada. Como se nada acontecesse nesse período. E esse é o nosso maior erro. Porque nós precisamos preparar para que o nosso espírito consiga aproveitar da melhor forma possível essa experiência fora do corpo. Então tá, para a gente entender, eu sempre acredito que conhecimento é poder. Quando a gente entende como as coisas funcionam, a gente se conecta mais com a responsabilidade que a gente tem. Então vamos entender o que acontece quando a gente dorme com o nosso espírito. Quais são as possibilidades? Durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Esse processo é chamado de emancipação da alma. Enquanto seu corpo descansa na cama, sua consciência, seu espírito, a sua essência em evolução pode estar visitando escolas espirituais, e no livro Hermance nos fala que a gente faz cursos inteiros no mundo espiritual, recebendo orientações de mentores amoráveis, auxiliando em tarefa de socorro e desencarnados. Sim, nós trabalhamos fora do corpo. E na atual conjuntura do planeta, as energias que estão nos cercando, muitos de nós estão sendo buscados para trabalhar em auxílio de outros desencarnados ou encarnados. E como é que será que a espiritualidade nos encontra nesse momento? É uma grande responsabilidade. E podemos estar recebendo tratamento em hospitais espirituais, como o Hospital Esperança, que Hermance descreve na obra. Ela fala do que acontece nesse hospital e de como nós que estamos encarnados podemos ajudar em desdobramento. Leiam esse livro, ele é sensacional, tá? Para despertar a nossa responsabilidade para isso. Quem já passou aqui pela maca com o Dr. Alberto, às vezes ele faz a cirurgia e fala assim, olha, vou lá na sua casa, tal noite, sexta-feira, se prepara porque eu vou passar lá para dar uma olhada. Quando ele fala isso, ele está falando dessa preparação, porque ele vai nos encontrar em espírito, até porque a cirurgia que ele faz aqui é no perispírito. Então ele vai lá fazer uma revisão, reforçar o tratamento, às vezes uma equipe médica inteira vai em seu auxílio. Quantas são as vezes que a gente pede em oração por esse auxílio para a saúde? Mas é como se a gente marcasse a consulta e não fosse. Aí a equipe espiritual está todinha lá para o socorro e você não consegue o desdobramento necessário para receber na plenitude que você poderia o auxílio da espiritualidade. Olha que coisa, né? Ainda bem que a espiritualidade tem um amor infinito por nós, né? Porque senão ia ser difícil.
Lá no livro, a irmã se fala assim, ó: sair do corpo a cada noite é o mesmo que se olhar no espelho da realidade para não se esquecer das suas necessidades mais profundas. A misericórdia do Criador é tamanha que essa liberdade parcial é para que a gente não se esqueça de onde veio, onde está e para onde temos que ir. Durante essas horas, buscamos o que o livro chama de oxigênio do espírito, a energia vital que mantém nosso corpo físico com saúde, com equilíbrio emocional e inspiração para continuar a caminhada. É como se fosse um momento de trégua para a nossa essência. É voltar para o grande lar e absorver de lá tudo que a gente precisa para ter forças para continuar caminhando aqui. Trazer isso para a nossa consciência é uma das coisas mais importantes que eu já ouvi nos últimos tempos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Todo mundo aqui já ouviu isso. O planeta está em fase de transição. Todo mundo aqui já ouviu isso também. E qual é a nossa responsabilidade nisso? Nós não temos mais tempo. Nós precisamos começar de forma consciente a contribuir com a espiritualidade para que nós sejamos auxiliados. Não é para eles, é para nós. Porque quando eles nos buscam para um curso fora do corpo, para um socorro fora do corpo, para um trabalho fora do corpo, não é porque eles precisam da gente, é porque nós precisamos desse momento, para o nosso fortalecimento. É para que a gente se lembre que nós fazemos parte de um todo, que não tem ninguém aqui individual. É para que a gente tenha consciência que a nossa evolução, ela é pessoal, individual, mas a nossa volta à casa do Pai é coletiva. Quanto mais a gente desperta, mais a gente se incomoda com a dor do outro. Então é para isso que a espiritualidade e que o Criador nos permite esse momento. Tá, então eu estou falando que a gente sai do corpo toda noite, mas eu falei que é uma liberdade vigiada que tem tornozeleira eletrônica. Como que é isso? O que nos mantém presos ao corpo? Se o espírito viaja, o que o impede de se perder? E o que mantém ele preso na vida física? Vocês não acham que é perigoso a gente sair do corpo? Vai que a gente esquece o caminho da volta. Vai que eu quero voltar e não acho o caminho. Jesus amado, vou ficar perdida na espiritualidade, né? Não. Existe um cordão que nos liga ao corpo físico, que é conhecido como cordão de prata. Ele é ectoplasmático, uma energia sutil do nosso espírito, e é mais ou menos assim. Todo mundo consegue ver? Então, é a nossa energia ectoplasmática, quando o corpo vai se distanciando, ele forma esse cordão. Esse cordão é infinito, flexível e nos mantém 100% conectados ao corpo. Se esse cordão se romper, rompe-se a vida física. Alguém aqui já ouviu falar sobre quando a gente desencarna, existe uma equipe espiritual que vem afrouxar laços? Eles estão falando também do cordão de prata, que precisa ser desconectado para que cesse a vida no corpo físico. Então é ele que nos mantém conectado ao corpo. No livro, a irmã se fala que na espiritualidade nós somos reconhecidos pelo cordão de prata. Então existem eventos na espiritualidade que são realizados só para nos receber. Alguns cursos, algumas palestras, alguns esclarecimentos e às vezes até palestras que nos preparam para tempos desafiadores. Muitos de nós podemos sim ter sido preparados para o Covid que chegou, avisados na espiritualidade através dessas palestras, desses cursos, a forma correta da gente se portar para que a humanidade se saísse melhor. E nós somos reconhecidos lá através do cordão de prata.
O cordão de prata é a extensão do perispírito, que como uma âncora luminosa mantém o espírito ligado ao corpo físico, mesmo quando ele se aventura nas esferas espirituais, nos diz Hermance lá no livro. Durante essa emancipação, esse cordão se estica, mas nunca se rompe. É como um fio que liga a alma ao seu invólucro carnal, permitindo que a alma retorne com segurança ao despertar. Então, por isso que chama emancipação, porque ele vai se estendendo e quando vai terminando o nosso momento de liberdade condicional, ele começa a se retrair, quando o nosso espírito vai voltando para o corpo. Ah, mas aí tem uma coisa muito interessante que eu até dei risada quando eu li. Alguém aqui já acordou sobressaltado? Né? Você está lá dormindo tranquilo, às vezes dá até vergonha assim, daquela coisa, porque a gente voltou de forma muito rápida, alguma coisa nos desperta o corpo físico e aí o perispírito volta muito rapidamente e a gente sente o choque. Isso acontece em pequenos cochilos até, né? Às vezes a gente está cochilando perto de alguém, já vivi isso também. O grande problema é um só. Por que a gente não se lembra 100% do que a gente vive fora do corpo? A lembrança noturna não é algo automático. Ela acontece com mais facilidade quando a gente desenvolve a sensibilidade mediúnica, não no sentido de ver espíritos, mas de perceber o mundo sutil. Então, estudar como as coisas funcionam, fazer leituras que expandam a nossa consciência. Músicas de alta vibração, se interessar pelo mundo espiritual vai apurando o seu contato com a espiritualidade. Quanto mais intimidade você tem com isso, maior a sua percepção fora do corpo. Quem cultiva uma vida de oração e sintonia elevada, nós sabemos que a vibração, a frequência vibracional do mundo espiritual é mais elevada do que a nossa. E nós também já sabemos que a gente se conecta com vibrações semelhantes. Então, se a minha vibração está lá embaixo, eu não vou ter uma percepção muito clara das vibrações superiores. Quem aqui já assistiu o Nosso Lar? Gente, que bonito! A maioria. Então, vamos ver se vocês assistiram mesmo. Vocês se lembram quando André Luiz é resgatado, que ele tem várias surpresas, né? Porque ele achou que tinha morrido de uma doença física, foi informado que era um suicida inconsciente. Ele achou que tinha ficado um tempo no umbral, tinha ficado 8 anos. Mas uma das maiores surpresas dele foi quando ele encontrou a mãe. Vocês se lembram o que aconteceu quando ele encontrou a mãe? Ele pergunta para ela: foi você que veio me buscar? Por que demorou tanto? E ela falou: eu sempre estive lá. Por que ele não percebeu? Porque a vibração dele estava lá embaixo. O socorro ali do lado. Pensa bem, o amor de mãe disponível para ele desde o primeiro momento, e ele não conseguia sequer vê-la pela diferença vibracional. Então, como que eu durmo com ódio, cheia de mágoa, toda carregada, moralmente falando, e quero perceber as coisas do mundo sutil? Tá vendo como não é só dormir, é entregar-se mesmo para esse processo? Porque quanto mais leve eu estiver, quanto mais elevada a minha vibração estiver, maior a minha percepção. Quando a gente exercita a mente para esse tipo de recordação, quando eu tenho consciência do que acontece fora do corpo e me conecto com isso, eu peço para os meus mentores pessoais que eu quero estudar, eu quero participar das palestras, eu estou disponível para o trabalho se eu puder ajudar em algo, eu quero participar disso. Só essa vontade já eleva a nossa vibração e já aumenta a nossa percepção fora do corpo físico. E é um ponto crucial. Muitos de nós não se lembram porque não preparam adequadamente o ambiente para essa viagem sagrada.
E aí a gente vai começar a falar da nossa responsabilidade real. Levanta a mão para mim. Quantos de nós, aqui presentes só, vai para a cama com a televisão ligada no noticiário violento? Quem aqui tem TV dentro do quarto? Levanta a mão para mim. Falo nada, só observo. O problema não é a televisão dentro do quarto. O problema é o que a gente assiste quando vai dormir. Porque opção eu tenho várias. Eu tenho livro, vamos chegar lá. Não, aí não vai ficar uma mão para baixo, né? Vocês viram o que ele falaram? E o celular? Não vai ficar ninguém se levantar a mão. Porque a televisão, ela tem várias opções. Mas qual é a opção que você está escolhendo nesse momento? Essa é a questão. Eu posso assistir televisão? Pode, se você estiver assistindo uma palestra, se você estiver ouvindo músicas com vibração elevada, se você estiver assistindo um documentário sobre a espiritualidade, se você estiver assistindo ou ouvindo um audiolivro, por que não? Pode. O problema são as nossas escolhas. Aí a gente coloca aquele filme de ação, que no final do filme só fica vivo o diretor do filme, porque os atores morrem todo mundo, né? Porque é de ação, um tiraiado, tanto sangue, tanta coisa, não fica ninguém vivo. O filme termina por falta de ator. E aí a gente acha, tô relaxando. Eu tô relaxando, eu gosto de filme de ação. Será que a gente está relaxando? Ou será que a gente está intoxicando a nossa mente, o nosso espírito de violência, de momentos que não deveriam fazer parte deste momento de preparação para a nossa emancipação da alma? Vamos ver. Quem aqui já foi dormir depois de uma discussão acalorada? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com as mães, dá aquela briga lascada e aí a gente sai todo cheio de razão, entra para dentro do quarto, bate a porta e vamos dormir. Olha que vibração elevada. Como que eu vou me conectar com o meu espírito fora do corpo? Mantendo essa vibração. Com o celular na mão, rolando rede social. Vice de quantos? Levanta a mão para mim aqui. Quem não dorme ao lado do celular? Não dorme. Gente, vocês não mentem, não. Ó, todo mundo vendo vocês aí, ó. Esses dias em consultório eu falei para uma paciente assim: desconecta o seu celular meia hora antes de dormir. Ela chegou com a mão no coração e falou: meia hora? Eu falei: gente, 30 minutos antes de dormir, deixa ele fora do quarto. Aí começam as justificativas. Não posso, meus filhos moram fora. Não, mas meu pai é doente, eu não posso ficar longe do celular. Gente, é vício. A gente deita e começa a rolar a rede. E aí você fala assim: vou rolar 10 minutos e depois eu levo o celular para lá. Vou olhar só 10 minutos e depois eu vou pôr o celular lá na sala. De repente eu acordo com o celular na mesinha de cabeceira. Não adianta. É mais forte que a gente até. Então, se não houver essa consciência... E olha que eu nunca gostei de TV no quarto. Nunca gostei. Mas o celular me pegou. Olha que coisa danada. E aí você fala: nossa, 10 minutinhos. Passa 1 hora, 2, 3... Você dorme muito mais tarde do que deveria. Pois é, devia colocar os mantras. Mas a rede social chama mais atenção, né? Os vídeos curtos. Então, cuidado com isso. Com o aparelho digestivo lotado de comida e de bebida. Quem que chega em casa, come o boi inteiro e deita? Final de semana, né? Um dia sim e o outro também. Né? Isso também influencia muito. Por quê? Porque lembra lá no slide anterior que eu falei que o nosso metabolismo baixa? Imagina a dificuldade da digestão com o metabolismo 10% mais lento do que o normal. Toda a energia que você tem vai para não deixar você morrer do aparelho digestivo.
Às vezes, o perispírito nem consegue se afastar. Ele se liberta e não sai, fica lá, do ladinho, ou logo acima de você, porque está pesado, porque a sua energia está concentrada para te manter vivo no corpo físico. Será porque não sonha? Será porque que tem pesadelo? Será porque que não se recorda das coisas boas que viveu fora do corpo? Esses comportamentos prejudicam a qualidade da emancipação e pode até impedir que o espírito se desprenda com liberdade. Então tá, agora eu acho que nós já entendemos a importância. E como eu não gosto só de bater, eu bato e depois assopro. Vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar? Porque olha, eu não tenho a ilusão que a gente vai, a partir de hoje, se preparar todos os dias da nossa vida, amém, para um desdobramento satisfatório, para uma emancipação bem feita. Mas se a gente conseguir, pelo menos algumas vezes na semana, fazer isso de forma consciente, falar, não, hoje eu vou fazer aquilo que eu aprendi, a gente já vai ter um ganho enorme. Então vamos lá. Primeira coisa, silêncio e desacelerar. Parece fácil, mas eu acho a dica mais difícil de ser seguida, porque a gente vive uma realidade que a todo momento nós somos convidados a acelerar, a ser rápido, a ser produtivo. A gente não consegue ver vídeos. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de ver vídeos acima de 2 minutos. A gente acelera, coloca lá no 2. A gente não ouve áudio no WhatsApp na velocidade normal. A gente acelera, põe lá no 2. Então, a nossa vida nos convida a essa loucura, a esse acelerar. Então, pelo menos uma meia hora antes, porque o ideal é 1 hora antes, mas pelo menos meia hora, você desacelerar, sair desse modo sobrevivência, informar o seu corpo e o seu cérebro que não existe perigo naquele momento, que está tudo bem, parar, desacelerar. O espírito precisa de um entardecer artificial para se soltar suavemente da matéria. Nesse modo sobrevivência acelerado, a gente não consegue elevar a vibração. É quando a gente respira de forma consciente, é quando a gente desconecta o nosso cérebro do modo sobrevivência, que a gente começa a ter uma vibração, um contato com uma vibração mais sutil. E é essa vibração sutil que nos auxilia nesse momento. Oração e prece intencional. O livro nos ensina que podemos direcionar nosso sono. Antes de dormir, mentalize: quero ser útil essa noite, quero aprender, quero ser amparado. Sua intenção cria um canal. Os nossos mentores pessoais, os nossos protetores, eles estão sempre ao nosso lado e ouvem os nossos pedidos. Então, quando eu demonstro uma vontade sincera para alguma coisa, fatalmente eles se conectam com a gente de uma forma melhor. Então, quando Jesus ia fazer as curas, qual era a pergunta que ele fazia? Deixa eu ver se alguém aqui lê a Bíblia. Quando Jesus ia fazer a cura, qual era uma das primeiras perguntas que ele fazia? O que queres que eu faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que você queria que ele fizesse? Lógico que ele sabia. Jesus era um exímio leitor da energia humana. Ele olhava para a pessoa e ele já sabia exatamente o que ela precisava, o que ela queria, o que ela sentia. Mas ele perguntava: o que queres que eu faça? Porque ele queria ver a sua intenção. Qual é a sua conexão com a cura que você foi buscar? Então, no momento de dormir, se intencione a isso. Se está num momento desafiador, peça para ser esclarecido. Peça para ser levado às palestras. Peça pelos cursos. Busque esse amparo. Se você está se sentindo bem naquele momento e tem mais a agradecer do que a pedir, se coloque a serviço.
Eu estou pronto, eu estou bem, sou grato à minha vida, no que eu puder ser útil, eu estou aqui. Eu quero servir, eu quero ajudar. Durmam com essa pergunta de Cristo na cabeça, antes de dormir, né, na preparação. O que queres que eu faça? Talvez a gente pode até devolver para ele essa pergunta. Cristo, o que queres que eu faça? Eu estou aqui. Se eu precisar estudar, quero ir. Se eu puder colaborar, estou aqui. Estou pronto. Perdão e entrega. Durma com o coração leve. O rancor e a mágoa funcionam como âncoras que prendem o espírito ao corpo. Irmã se nos lembra que a mágoa envelhece o nosso perispírito. Perdão não é para aquele que você acha que te fez o mal. Perdão é para você. A cada um segundo suas obras. Deixa com o outro o que é do outro. Se ele agiu mal com você, deixa com ele o mal que ele carrega. Se liberte disso. Se conecte com outras coisas. Se você acha que você teria feito melhor do que a pessoa que te magoou se você estivesse no lugar dela, por que você não começa a fazer o seu melhor estando no seu lugar? Começa a pensar no bem que você alcança quando você solta esse sentimento. A baixa vibração te mantém preso no corpo físico. E aí, por mais que você tenha experiências magníficas na emancipação do corpo, na emancipação do espírito, você não vai conseguir se recordar de nada delas, de nenhuma delas. De pouco vai valer. Limpeza energética do ambiente. O seu quarto é o seu templo de descanso. Mantenha-o limpo, arejado, com energias leves. Cristais, plantas ou um simples copo de água ao lado da cama pode auxiliar. Uma iluminação mais tênue, né? Porque a luz muito forte também atrapalha. Então, tudo aquilo que te convida a desacelerar, que te traz calma, que te traz paz, que te leva para o seu eixo, uma musiquinha ambiente. A gente tem várias músicas vibracionais disponíveis no YouTube que tem 4, 5 horas de música. Coloca ela bem baixinho ali do seu lado, deixa ela tocar, deixa ela fazer o trabalho dela. A música vibracional eleva a nossa vibração por ressonância. Então coloca ali, ao invés de ficar rolando redes sociais, vocês vão ver como o som chega de uma forma muito mais tranquila. E o que acontece com quem não se prepara? Irmã-se nos alerta, a insônia e o sono agitado não são triviais, não é comum, tá, gente? Quando o espírito não consegue se emancipar adequadamente, o corpo físico sofre. A energia vital não é reposta e isso pode levar a cansaço crônico, irritabilidade, depressão e pode trazer até algumas doenças psicossomáticas. Foi quando eu fiz esse estudo que eu entendi o que o médico me falou, quando eu busquei ajuda. Ele falou, todos os outros sintomas eu posso esperar você fazer os exames, mas dormir bem eu preciso que você durma a partir de hoje, porque senão você vai colapsar. Um cientista, um médico de corpo físico. Se o corpo físico tem uma energia densa, imagina o que o sono agitado pode fazer na nossa energia mais sutil, na energia do nosso espírito. O período do sono é o momento mais importante do dia, nos diz Hermance, porque é nele que acontecem os principais fatos que influenciam nossa felicidade ou a nossa tristeza, nossas escolhas e os nossos aprendizados. Seríamos muito mais eficazes na nossa caminhada se nós conseguíssemos nos lembrar mais dos bons conselhos enquanto estamos fora do corpo. E depende muito de nós alcançar isso. Há ainda um alerta importante, e esse aqui eu acho bastante contundente. Aqueles que alimentam pensamentos baixos, vícios ou sentimentos densos, podem durante o sono vaguear por regiões espirituais menos elevadas, não por castigo, mas por sintonia vibracional.
Me diga onde está o teu tesouro, que eu te direi onde está o seu coração. Se a minha vibração está lá embaixo, eu ainda corro o risco de estar sendo aguardada durante o meu desdobramento por aqueles irmãozinhos menos esclarecidos. Então, se é raiva que você sente, vamos ali que eu vou te levar no lugar. Marilda, vou te apresentar um bar que está assim de gente com raiva. Bora? E a gente vai. Não por castigo, mas por ressonância vibracional. É aquilo que eu estou sentindo. Então, quando eu durmo com o estômago cheio de bebida alcoólica, muitas vezes é para o bar que eu vou. Vampirizar e ser vampirizado. E aí eu acordo no outro dia reclamando que a noite foi curta. Olha a injustiça com a noite. A noite foi do tamanho normal. A gente que aproveitou ela muito mal. Nós somos seres que temos a tendência de vibrar baixo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque fora do corpo nós somos ainda mais vulneráveis a essas influenciações. Então não adianta eu vir aqui numa quinta-feira buscar uma limpeza energética e aí eu saio da sala do guardião, passo pelo reiki, recebo toda aquela... Paro ali na esquina e tomo... Encho um caneco de cachaça. Aí eu vou para casa, tenho uma noite péssima e falo, não, o tratamento daquele centro não adiantou, foi nada. Eu falo para vocês que esse trem não funciona. Mas por quê? Porque eu não cuidei de me manter naquela faixa vibracional que eu preciso para fazer um desdobramento minimamente adequado para o que eu necessito naquele dia. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui para o coração de cada um. Se o seu espírito viaja todas as noites, para onde você acha que tem ido? Com esses conhecimentos, não me falem, me poupe dos detalhes sórdidos, não quero saber, para pensar caladinho aí. Com os conhecimentos que a gente compartilhou hoje, para onde você acha que você tem ido quando você está fora do corpo? Como você tem despertado no dia seguinte, quando você volta para o corpo? Está disposto? Está bem? Será que eu estou tendo mais insônia do que eu deveria? Será que eu estou normalizando as noites mal dormidas? O amor é a energia da vida e da libertação. Se desejam ter lucidez fora da matéria, conquistem-na enquanto estão no corpo físico. Palavras de Irmãos do Fogo. Não adianta eu querer sair do corpo e ter uma experiência extraordinária se eu baguncei no meu corpo físico durante todo o dia. E nem me lembrei disso quando fui me recolher. Não existe mágica. A sua vibração te leva para locais de vibração semelhante. A responsabilidade é toda nossa. Então que a partir de hoje a sua cama se torne o seu altar. Que a sua noite seja uma escola. E que ao acordar você traga no peito a leveza de quem esteve em boas companhias no plano espiritual. Sabendo que nós temos o poder desta escolha. Porque se ao sair do corpo estiver um irmãozinho menos esclarecido e um irmão de luz ao seu lado, é você que vai escolher através da sua vibração com qual deles você vai caminhar durante aquela noite. Que nós possamos fazer escolhas mais conscientes a partir do nosso bate-papo de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos.